Olá, sigla de Touro, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Tuane e esse é meu canal Reencontre a Sua Luz. Eu espero que vocês estejam bem aí. Espero que vocês tenham um ótimo mês de muita prosperidade, resiliência, conquista, sabedoria, autoconhecimento e liberdade também. Para vocês seguirem o caminho que vocês desejam, mas também liberdade para vocês serem felizes aí, tá bom? E construírem a vida que vocês desejam. Então, vê o que a espiritualidade tem a dizer sobre o mês de março. Para vocês, signo de Touro, 4 de copas, tem um certo desânimo, né? Uma inconstância, uma pessoa que está parada pensando em qual caminho se encaixa, onde deve prosseguir. Ainda tem alguém pensando e não tomando partido, enquanto a espiritualidade está dizendo: você precisa fazer uma escolha, você precisa seguir em frente, você precisa decidir alguma coisa aqui, tá? E é como se a espiritualidade dissesse: está bem na sua frente. Só que você está rejeitando e pensando no que já foi, no que poderia ser, no que você poderia ter construído. Você está, sabe, cogitando coisas na sua cabeça enquanto a vida está dizendo: olha, vambora. Que mais, espiritualidade? Eu não vou aceitar, mas a gente tem aqui o 9 de... 9 de... 9 de copas e o 2 de ouros. E a gente tem uma energia de celebração, de harmonia, de felicidade, de conquista com 9 de copas. Mas a gente tem com 2 de ouros uma energia de a necessidade de equilibrar, de se adaptar, de ser flexível, ter que fazer malabarismos, de ter sim que ter discernimento e um planejamento, mas ao mesmo tempo fazer escolhas e discernir as coisas em cada tempo. Como é que eu posso dizer? Quando você precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, aqui essa carta também fala de você muito atarefado. Então, eu vejo um mês de você estar atarefado, com muitas coisas para administrar e decidir. E o que a espiritualidade fala? Ela vai falar que para você administrar e resolver as suas pendências e conseguir lidar com a quantidade de tarefa que você tem que cumprir, você precisa de um planejamento. Você precisa ter metas e, ao mesmo tempo, um direcionamento e dar tempo a cada coisa, dar espaço a cada coisa. Ou seja, se eu tenho tantas tarefas, eu preciso dividir elas e dar o tempo e o espaço necessário para cada coisa acontecer. Então, eu preciso dar tempo, espaço e eu preciso de recursos para fazer. Então, se eu preciso gerenciar um espaço, eu preciso me articular, eu preciso ter um planejamento. Eu não posso tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu preciso conseguir equilibrar as coisas e fazer uma coisa de cada vez. Então, é como se a espiritualidade dissesse: olha, ou você tem uma coisa que te traz felicidade, harmonia e é uma conquista sua, mas que exige muito esforço de você, um equilíbrio, uma adaptação, uma flexibilidade, um malabarismo na vida. Ou a espiritualidade está dizendo, quando existe a possibilidade de você conquistar coisas aqui, mas você precisa fazer um malabarismo. Você precisa ter um planejamento. Você precisa ter um cronograma das suas tarefas, da sua rotina, para que você execute cada coisa com excelência. Tá? Ou seja, tem muito uma coisa de faça suas escolhas e ao mesmo tempo se adapte, seja flexível, dê tempo a cada coisa, não seja a pessoa mais afobada que vai tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ok? E eu sinto que a espiritualidade está dizendo para você: olha, existe uma coisa que está no seu caminho que pode trazer uma grande felicidade, mas você precisa escolher e ao mesmo tempo você vai precisar entender que você vai precisar fazer malabarismos. E às vezes é muito do que você precisa retirar da sua vida, sabe? Porque se você precisa fazer tanto malabarismo, se adaptar tanto, ser flexível a um ponto que seja desgastante, por que você está persistindo? Vocês conseguem compreender isso?
9 de espadas, então realmente existe uma frustração mental. Existe uma angústia aqui. Alguém aflito, com insônia, batendo cabeça, não conseguindo dormir. Então é como se você seguisse um caminho e você estivesse buscando as suas conquistas, a sua estabilidade, só que você vai lidar com muitas tarefas, você vai precisar se equilibrar, você vai precisar fazer um malabarismo, se adaptar, ter um planejamento, discernir as coisas, direcionar a energia correta para cada coisa, dar espaço e tempo para cada coisa funcionar. Só que ainda assim existe um rebuliço, uma frustração, uma angústia mental aqui. Agora, se não vale a pena permanecer numa coisa que você precisa fazer muito malabarismo e ceder muito, ou seja, você se esforçar 100% e o outro lado não tem por que persistir. Cada um vai saber do que eu tô falando. 8 de ouros, exatamente. A gente tem energia do trabalho, do sucesso, da colheita, mas da produtividade aqui. Interessante. É como se a espiritualidade dissesse: escolha um caminho. E tem um caminho que vai te trazer triunfo, sucesso, equilíbrio, estabilidade. Onde você vai precisar fazer malabarismo, onde você vai precisar ter um planejamento, onde você vai precisar ser uma pessoa coordenada, centrada, eficiente, que vai administrar bem o tempo, o recurso, o espaço que você tem, que não vai ser uma pessoa desorganizada na vida, que não vai sair atropelando as coisas, tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E assim, de qualquer forma, eu vejo você bastante atarefada e isso vai te frustrar também. Mas a gente tem uma energia de produtividade, de um trabalho constante que vai te trazer resultados. Aqui caíram várias. E a gente tem o 3 de paus, que vai falar do avanço, do progresso, da comunicação, de você entrar num novo estágio. A gente tem o carro, que vai falar das decisões, do êxito no final do caminho, conforme você se empenha. E o Ás de copas. Então a gente tem uma nova energia se apresentando, né? Limpeza energética e emocional também, mas também um novo parceiro romântico, talvez, para alguns. Mas a única que virou aqui foi a justiça. Então, assim, a espiritualidade, ela tá coordenando tudo isso aqui, sabe? Eu sinto que você pode ficar um pouco nervoso, estressado, afobado. Eu sinto que você vai ter que lidar com muitas coisas. A lua. Você vai ter que lidar com verdades aqui, com suas fantasias, com o seu imaginário. Eu sinto que você precisa enxergar algumas verdades. E vamos lá. Se eu tô falando, a sacerdotisa 5 de copas, nossa. Se eu tô falando de uma pessoa que está se esforçando em demasia, dentro de uma situação onde você precisa se adaptar e ser flexível e ceder, não faz sentido você permanecer. E é como se você insistisse dentro de uma história que você estivesse se desgastando. E a espiritualidade fala, olha, não tem por que você permanecer. A ficha vai cair. E você vai entender que você está insistindo numa coisa que não tem solução, numa coisa que não anda, numa coisa que não te ajuda, que só te desgasta. E por outro lado, eu sinto que alguns estão frustrados com a questão financeira e profissional, mas existe também uma afobação. E a espiritualidade está dizendo, você vai conquistar, mas eu preciso que você tenha os pés no chão. Eu preciso que você enxergue a realidade como ela é. Eu preciso que você entenda sobre os seus sentimentos, sobre suas mágoas, sobre o que te atormenta. Eu preciso que você lide com o seu lado interior. Eu vejo você desapontado com pessoas aqui. Tanto porque você está cedendo demais, tanto porque você está se sobrecarregando demais. Então, por um lado, tem pessoas que precisam escolher o caminho e estão cedendo demais. Sabe aquilo de você permitir que pessoas permaneçam na sua energia? Então, tem algumas pessoas que estão cedendo a própria vida para outras pessoas. É como se você ficasse doando o tempo todo para quem não presta, para quem não deveria estar na sua energia. Você só não sai dessa realidade porque é cômodo, porque é conhecido, porque você está acostumado. Não é que você queira permanecer, mas assim, é desconfortável. A espiritualidade está dizendo, olha para a sua vida.
E perceba o que você não quer mais. Você quer triunfo, você quer sucesso, você quer estabilidade, mas tudo que está na sua vida te tira do eixo, te desorienta, não te ajuda a ter sucesso. É tipo pensar que você na sua vida tem pessoas que te sugam, que atrapalham a sua jornada. E às vezes é aquilo de tipo, você já passou de fase, você já progrediu, você não tem mais a mesma mentalidade que você tinha há meses atrás. É pensar que você está com a mente aberta e buscando crescimento e progredindo e ampliando a sua mente, a sua realidade. Você entende que você pode fazer faculdade, que você pode ter um bom trabalho e ter inúmeras conquistas e ter uma boa casa e ter conforto, que isso não está distante da sua realidade. Você entendeu que o sucesso, o conforto e tudo que é estável não está distante da sua realidade, que você pode conquistar, que está no seu caminho. Só que quando você mantém certas pessoas na sua energia, você se reduz. Você está caminhando com gente que não quer progredir, com quem não quer expandir, que abaixam sua vibração, que te deixam desmotivado. Eu consigo visualizar você sentado eu falo num beco, ó, num bar, e as conversas são coisas que você fala, gente, eu tô conversando com quem aqui? Que eu tô conversando com criança, eu tô conversando com, sabe? A pessoa só quer falar de fofoca, falar mal das outras pessoas, reclamar de tudo, nada tá bom. Pessoas mesquinhas, egoístas, sabe? Pessoas que não pensam na vida, não pensam no adiante, no depois. E para alguns é diferente, é como se você tá se sobrecarregando por conta das pessoas do seu trabalho. E aí a gente tem a energia de... A espiritualidade está dizendo, você não precisa viver certas coisas para ter conquistas. Eu sinto que você está sobrecarregando e frustrando, mas porque você não está encarando uma certa verdade sobre as pessoas. Ok? E ao mesmo tempo a espiritualidade pede para você revisitar as suas questões internas, os seus conflitos, os seus medos, as suas dores, as suas frustrações. Porque tem alguma coisa te impedindo de ir para frente. Ai, ai, gente. E aí a gente tem a sacerdotisa e o 5 de copas. Então, no momento em que você internaliza, no momento em que você tenta visualizar o que está acontecendo, você se depara e se decepciona e lamenta. A gente pode ter energia de demanda assim, gente falsa aqui, duas caras. O que mais, espiritualidade? Eu sinto que você vai cair a ficha sobre algumas pessoas. Caíram muitas cartas, eu vou mostrar e vou falar sobre elas, ó. Mas a gente tem o 4 de ouros e o imperador. Então você precisa desapegar de uma certa realidade de pessoas egoístas, egocêntricas, mesquinhas, autoritárias. Mas tem muito uma coisa de desapegar mesmo. Mas também tem uma energia de você alcançar segurança material. E é justamente a espiritualidade está dizendo, você pode conseguir segurança material, estabilidade financeira, mas você precisa desapegar de certas coisas. Tá vendo? Tem muito uma coisa de comodidade, mas não é que você é cômodo, é que é conhecido, é familiar. A gente tem o 8 de copas, a roda da fortuna, rainha de copas, valete de ouros. Tem muito uma ingenuidade, um lado maternal, uma reviravolta que vai acontecer, deixar uma situação, e a estrela. Então é como se a espiritualidade estivesse dizendo, você precisa deixar uma situação aqui, você vai. Para que você tenha sucesso, para que você tenha suas colheitas. Mas você precisa realmente desapegar, sair. Você pode estar lidando com pessoas que são controladoras, possessivas, mas gente que não quer ir pra frente, sabe? Gente que não quer progredir na vida, gente que não pensa no futuro. E a gente tem a rainha de ouros, a energia de vocês.
né? Na verdade, eu senti que a espiritualidade estava confirmando. Então, sim, estão lidando também com pessoas muito mesquinhas. Eita! 2 de copas e 5 de espadas. Eu vejo conflitos aqui, tá, gente? Conflitos. A gente tem o 2 de copas, a gente tá falando das parcerias. A gente pode estar falando de um parceiro romântico atrapalhando o seu desenvolvimento, mas também a gente pode estar falando de um familiar, de alguém importante para você, que você considere. E a gente tem o 5 de espadas, então eu vejo você entrando em conflito mesmo, sabe? Embates aqui, você discordando dessa pessoa. E eu acho que é justamente isso. A discórdia vai trazer uma frustração para você. Nós temos os enamorados e o pai de bastão. Rei de paus, né? Isso aqui a espiritualidade tá dizendo: vambora, 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 vambora. Você pode estar lidando com uma pessoa muito comunicativa e aberta e social também, que todo mundo gosta. Mas a gente tem os enamorados, gente. A gente tá falando de uma energia de conflito também, de decisões dentro das suas parcerias. Então eu sinto que é com essa energia que você está lidando. O problema tá vindo das suas parcerias, dos seus contatos. E eu sinto que os seus contatos, as pessoas com quem você está lidando, estão atrapalhando sua jornada. Tá? Não tem nem muito o que dizer. Eu vejo as suas parcerias atrapalhando. Eu vejo um mês atarefado, que você vai fazer malabarismo no trabalho também. De muita produtividade, existe colheita no seu caminho, existe sucesso. Mas tem uma coisa que você precisa enxergar de fato aqui que você não tá vendo. Que tá dificultando e você tá tentando manter na sua realidade. Tem nem mais o que dizer. Eu preciso dizer mais? Não, não preciso. É isso, gente. Eu falei leão, eu ia falar leonino. Então é isso, leoninos. Sabe, eu ia falar leão. Aqui tudo bom? A gente tem gêmeos, peixes. Não lembro de todo mundo, cacete. Não lembro de todos os signos. A gente tem câncer. Signos de terra aqui. Signos de água. Ar. É só uma energia. Capricórnio. Signo de fogo também. Mas só com rei de paus. Gente, é isso, tá? Eu ia falar leão. Talvez vocês estejam lidando com leoninos. Talvez a gente tenha conflitos com a mãe, mas assim, eu não senti isso não. Eu só senti que vocês estão lidando com uma pessoa mesquinha, autoritária. Difícil aqui. Tá? É isso, taurinos. Um beijo. Até a próxima e boa sorte.